Salve Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos então aí a mais uma edição dos 5 discos que mudaram a minha vida. Antes de chamar o convidado por aqui para a gente bater um papo com ele e entender essa relação da música no decorrer de sua jornada, né, como colecionador, quero lembrar vocês a darem uma passada lá na desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Também lembrando, cara, que este programa aqui, os 5 discos que mudaram a minha vida, vai ao ar às quintas-feiras, 19 horas, no YouTube, e na sexta-feira já está liberado lá o podcast com algumas inserções de áudios, com as músicas que normalmente o entrevistado fala por aqui. A gente faz uma edição bacana, na realidade a gente não, o Felipe lá do Prisioneiros do Rock faz uma edição muito legal e já disponibiliza, então sexta-feira, 19 horas, lá no Spotify e às quintas aqui no YouTube. Bom, o convidado de hoje é o Rodrigo dos Prazeres Plásticos, um perfil no Instagram muito legal aí que traz informações, histórias sobre discos, né, cara? Vamos chamar ele aqui já já. Fala, Disconnectors, então, estou recebendo aqui meu amigo Rodrigo dos Prazeres Plásticos, um perfil muito bacana lá no Instagram. Rodrigão, muito prazer, cara, é uma honra te ter por aqui. Conta um pouquinho aí dos prazeres plásticos antes da gente começar a trocar essa ideia aí dos 5 discos que mudaram a minha vida, cara. Bom, Marcelo, a honra é minha, cara. Nunca imaginei que eu fosse ser convidado para falar sobre o tema que eu mais gosto, e acho que é o que segue o canal, né? É o tema que todo mundo gosta, né? Que é música. E, pô, uma honra, cara. Obrigado. Valeu mesmo. Eu agradeço, cara. O Prazeres Plásticos, ele surgiu na pandemia. Eu estava cansado do isolamento e acho que todo mundo passou por fases nessa pandemia de medo, e depois começou a vir a irritação, né? E depois começou a vir aquele lance do, cara, eu preciso sair daqui, eu não aguento mais. E eu estava nessa fase do preciso sair. Eu falei, cara, eu preciso me trancar, na verdade, eu não preciso sair, eu não posso sair. Eu vou me trancar e eu preciso arrumar alguma forma de me prender dentro de casa. E eu comecei a escrever. Comecei a escrever umas resenhas de discos que eu gosto. E esse nome Prazeres Plásticos, eu não sei de onde que veio, cara. Não consigo imaginar por que, mas provavelmente é de algum filme, algum disco, alguma coisa que eu consumo, né? E eu vi essa frase, esse termo em algum lugar. E é engraçado, esses dias alguém me chamou numa DM falando, pô, você só fala bem dos discos, você não tem um disco que você fala mal. Pô, mas o nome é Prazeres Plásticos, vamos colocar dá um tempo aí, pô. O Prazeres Plásticos veio daí, cara. Sensacional. O cara já cria um perfil para desopilar, né? Ter um momento, uma válvula de escape, e o cara ainda vem... Puta, porque a internet é um lugar de as pessoas querem reclamar, né, cara? Não tem jeito. As pessoas gostam de reclamar da internet. A gente que tem canal sabe como é que é isso, né, cara? Você tem noção. Rodrigão, então, cara, os 5 discos que mudaram a minha vida é bem isso, né, cara? É um título autossugestivo, assim, né? A gente trouxe a ideia aí, começamos com o Fetter lá dos Prisioneiros do Rock, a ideia vingou, a galera gostou muito, eu disse, cara, o Fetter esteve aqui em Porto Alegre, ele mora em Brasília, mas a família dele, ele nasceu em Porto Alegre, a família dele fica aqui em Porto Alegre, ele veio aqui, a gente bateu um papo, ficou super legal, a galera curtiu bastante, e eu resolvi dar andamento justamente porque o feedback foi muito bom, cara. E os 5 discos que mudaram minha vida vai numa linha dessa mesmo, cara. É os discos aí que em algum momento aí na tua encruzilhada, na tua jornada com a música, ele despertou algum clique que estava guardado em ti, ou que realmente modificou o jeito que tu ouvia a música, o jeito que tu pensava a vida, enfim. Fica bem à vontade aí para iniciar. Eu não sei como é que tu fez aí, se tu fez uma ordem cronológica. Se não fez, também não tem problema. Basta a gente ter uma contextualização, entender o momento. E vamos começar? Vamos. Eu gostei do que você falou. Fica à vontade. Eu falo para caralho. Então você vai me tesourando se de repente eu não parar de falar, cara. Eu vou começar protestando.
porque 5 discos para quem coleciona, vocês não têm noção do que é isso, cara. 5 discos, escolher 5 discos que mudaram a vida é muito difícil, cara, é muito difícil. Então, antes de eu começar com 5 discos, eu vou abusar um pouquinho do tempo e falar para vocês disso aqui, ó. É um livro chamado Alta Fidelidade, do Nick Hornby. Sensacional. Tem um filme também, que é que é do Stephen Frears, o diretor, com John Cusack. E tem uma série... na mesma edição, inclusive, né? 90 e poucos. Um escritor sensacional. Ele escreve romances em uma linguagem fácil, tem muito de cultura pop nos livros dele, e é um cara sensacional, um escritor sensacional. E o filme é muito capta muito o espírito do livro. E tem uma série também, que eu não sei se você já viu, Marcelo, que é com a Zoe Kravitz, né? A filha do Lenny Kravitz. Não vi, cara, não vi. Vou procurar. A série tem uma temporada só, acho que cancelaram depois de uma temporada, mas é sensacional, cara. E por que eu estou citando isso daí? Porque nesse livro, nesse filme, série, tem um pouco dessa brincadeira de escolher os 5, a lista dos 5 mais. E o quanto é difícil pro cara que coleciona fazer isso e contextualizar isso, né? E acho que a graça dessa brincadeira é isso, né, Marcelão? Exatamente. A gente tentar resgatar uma história que fez a gente chegar até aqui. Exatamente isso. Pegou o espírito. Até a inspiração de onde veio. Pô, boa inspiração. Eu tenho 43 anos, cara. Então, eu nasci em 78 e até a MTV, a minha fonte musical era os meus pais. Eu tive uma infância bastante musical, apesar da gente ser meio pobre, fudido. A gente sempre teve muito acesso à música em casa. Meus pais eram sempre com o rádio ligado, meu pai com os discos dele. Meu pai, acho que a infância dele, a juventude dele foi meio boêmia, então ele ouvia bastante Beatles, rock dos anos 60, né? E Robertão, lógico, né? Era um cara, né? E a minha infância foi muito ouvindo FM, o rock nacional, que tocava na FM, o rock BR, né? Legião, Barão, Engenheiros e Lulu Santos, essas coisas que a FM martelava na gente, até a chegada da MTV. A chegada da MTV é legal porque é em 90, no final de 90, né? E era uma TV UHF. Crianças, vocês não sabem o que é o UHF. A HF era uma frequência diferente de TV, que era um inferno para pegar. E a gente tinha que fazer gambiarra na TV, com antena e o caramba, para conseguir sintonizar uma emissora que passava música. E aquilo mudou a forma da gente ouvir música, né, cara? A música deixou de ser auditiva e passou a ser visual também. Você via o artista cantando e performando, enfim. Aquilo mudou, cara. Aquilo foi um choque. E a pré-adolescência é um período legal para todo mundo, porque é quando você tenta se inserir num grupo. Exatamente. E eu já tinha uma inclinação para o rock, porque eu sempre gostei de Beatles, os discos do meu pai. Eu já ouvia Elvis e eu gostava de Creedence, mas eu não sabia se eu era de fato um cara que ia adentrar no rock, né? E a primeira banda que todo esse contexto de você tentar se inserir num grupo, de você ser influenciado pelo visual, de você ouvir a música no rádio, tudo isso, a primeira banda que foi a porrada, assim, foi essa aqui, ó. Sensacional. Cara, foi o Guns, o Appetite for Destruction foi um soco, cara. Foi uma... Eu não consigo nem descrever, assim, de tão forte que foi a mudança característica de som que eu passei a ouvir depois que eu fui pego por isso daqui. Foi o primeiro show que eu fui na vida. Eles tocaram aqui em São Paulo em 92.
antes disso, né? Eles fizeram um show no Rock in Rio 2 em 91. Exato. Eu lembro até da noite que tinha Chris Reich, Faith No More e Guns N' Roses, acho. E tinha Judas Priest também. Aquilo foi um impacto, cara. Mudou minha forma de ouvir música. Eu passei a querer ouvir guitarristas e riff. E esses caras me levaram para uma música mais pesada. Eu vi um vídeo que você comentou, Marcelo, que chegou uma época que não era legal gostar de Guns, né, cara? Uma coisa meio poser, assim. Então a gente... quando o grunge você gosta entrou, de Guns? Né? Eu gosto, mas não comenta não, né? Não fala não. Eu gosto, mas guarda aí. Mas o Guns foi uma porta de entrada para os sons mais pesados, né? Eu mergulhei de cabeça no metal e fui ouvir as influências do Guns, né? Antes, as influências de hard rock do Guns, que eram o Purple, Aerosmith, o 70, né? Led, né? Mas eu mergulhei na música pesada. E aí eu passei a ouvir Metallica, que também tem uma puta de uma influência da MTV na época. E o Slayer, e aí foi indo ladeira abaixo, né? Então esse disco para mim ele foi uma pedrada, cara. E diferente do seu hábito de consumo, de colecionismo, Marcelão, eu sou aquele cara que eu tô parando com isso, tá? Porque é um vício que arregaça a gente financeiramente. Mas eu tinha ele de tudo quanto é jeito, cara. Sabe? Eu tinha esse hábito de esse hábito comprar algumas coisas. Não, mas assim, eu tenho evitado porque acho que a mídia física tá pro brasileiro médio aí, não tá fácil de comprar. Os custos de tudo tá muito alto. Cara, o engraçado é que o Guns... Engraçado não, né? O mais legal do Guns, assim, cara, é que... E a MTV também, né? Acho que tu tocou nos pontos aí, são chaves, assim, para uma geração... Para nossa geração, né? A galera dos 47 aos 30 e poucos ali, pegaram essa virada de chave, né? Começaram com o rádio, tinham as revistas, mas tu era impactado por uma foto, né? O que não é diferente, tu vê o movimento, o show tocando ao vivo. Os VHS aqui, cara, VHS fita, né? Para quem não sabe, né? Fita de vídeo, né? Crianças, VHS era um videocassete. Videocassete, né? Era meio raro, assim, né? Não era uma coisa tão fácil e nunca foi de fácil acesso, assim como os discos também, né? A questão do preço nunca foi barato, né? Mas como impactou uma geração, assim, né? E elas têm se refletido muito aqui nos 5 discos, assim, né? O Appetite, por exemplo, eu acho que é o segundo ou terceiro que fala. O Rock in Rio, ele é sempre citado. Então, a gente teve uma geração inteira impactado por essa onda MTV, rádio, revista, festivais, grandes festivais, né? Que a gente está se reencontrando, né? Isso também é bacana dessa série aqui, é justamente isso, né? A gente trocar ideia e se reconectar com alguns momentos, né? Eu estava em um momento diferente quando eu vi Appetite, tu tá num outro momento e o outro cara que trouxe aqui também estava em um outro momento, mas no fim, cara, a gente estava numa jornada só, né? De musical, assim, né? Só que em momentos diferentes. Acabou assim, levando para o mesmo lugar, né? Exatamente. E o segundo aí, cara, o que tu tens aí? Como eu disse, né, o Appetite me levou para a música pesada e na mesma época a gente que viveu os anos 90 fatalmente pegou o Nirvana. Assim, não teve como fugir do Nirvana. E o Nirvana, eu acho que a importância do Nirvana para mim foi abrir uma portinha de uma coisa mais primitiva, mais visceral e menos técnica. E com o Nirvana, sem querer, sem entender muito bem aquilo, eu comecei a ouvir punk rock. Eu comecei a ouvir, comecei a gostar de punk rock, comecei a gostar de hardcore. E tinham as bandas que faziam o crossover de metal com punk, com hardcore. E
o segundo disco é de uma banda que não tem tanto a ver com Nirvana, mas tem a ver com essa fusão de estilo envolvendo metal e hardcore, e que quando, assim, quando eu ouvi, mudou tudo, mudou tudo. Eu não sei se alguém já citou essa banda aqui, Marcelo, mas Porra, o sensacional. Suicidal tem desses caras. Eu tenho tudo desses caras. Eu tenho tudo desses caras. Eu tenho tudo dos projetos paralelos do Mike Muir. Eu já fui no show do Infectious Grooves, do Suicide. Eu tenho, assim, eu acho que esses caras eles são tão fundamentais nessa questão do crossover de metal com punk, com hardcore, que eu não consigo pensar no Suicidal sem ser uma banda injustiçada. Eu acho que eles não têm um lugar no Olimpo do rock que eles mereciam ter. Eu tive em 92 foi o show do Guns N' Roses, em 93 eu vi Metallica ao vivo, e no mesmo ano teve o Monsters of Rock aqui em São Paulo, que o Suicidal tocou. Uhum. Então, assim, tá tudo dentro da mesma linha do tempo, né? Eu já ouvia a banda, já conhecia esses discos, e foi a época que eu comecei também a trabalhar e ganhar meu dinheiro, e o dinheiro que eu ganhava ia tudo para disco, né? E aquele show, e essa banda, e pro resto da vida. Isso aí eu não paro de ouvir até hoje, cara. Eu coloquei esse disco aqui específico, o Controlled by Hatred. Uhum. Ele geralmente não é muito citado, né? Porque a gravação dele é ruim, cara. A gravação dele é bem tosca mesmo, é bem... O Mike Muir parece que ele tá cantando dentro de um banheiro, assim, de tão baixo que é o vocal dele, sabe? Mas esse foi o primeiro disco desses caras que eu ouvi. E para mim ele é um disco perfeito, do início ao fim. Uhum. Tem gente que vai citar outros álbuns, e eu sou esse aqui suspeito. que eu gosto muito. How You Love Tomorrow. O anterior a esse, né? O anterior é esse, exatamente. Esse aqui eu tocava gosto muito bastante. também. Tocava bastante na MTV, né? Nós estávamos falando de MTV, assim. Tinha um clipe que rolava direto, né? O Gastão, né? Com Fúria Metal, cara, impactou muita gente, né? E esses caras, eu acho que tu tocou num ponto bem interessante, né, cara? Essa banda aqui, ela merecia hoje ser mais, não respeitada, porque ela tem o respeito, né? Mas mais conhecida, né? Ela foi realmente um dos pontos muito importantes dessa mistura do hardcore com metal pesado, né? E tanto é, cara, que esse disco aqui tem umas guitarras, não igual a Metallica, né? Mas tem aqueles dedilhados de guitarras, assim, que Umas lembram... guitarras dobradas, assim. Exatamente. Né, que lembra, de novo, né? Não é igual, não é a mesma raiz, mas lembra no sentido de ser bem marcante, assim, as guitarras, né? E realmente eu não sei por quê, cara. Tu tem ideia por que tu acha que esses caras não fizeram sucesso? Talvez aqui no Brasil, né? Talvez lá para fora, cara, nos Estados Unidos, acho que eles são reconhecidos. Eu acho que é por conta da postura meio gangueira da banda. Assim, sabe? Pode crer. Uhum. Faz sentido. O metal da época dos 80, né? Uhum. O Big Four aí, pelo menos, e as bandas que vinham no entorno ali, o Exodus, o Testament, eles tinham uma postura diferente, né? E o Suicide era uma postura mais de integrantes latinos e envolvido mais com skate. Exatamente. Eu não sei se isso influencia na promoção da banda, né? Eu acho que sim. Mas para mim era uma banda que todo mundo tinha que ouvir, todo mundo tinha que gostar. Aqui no Brasil tocou um período, né? O Art of Rebellion, uhum. que é um disco deles de 92, acho, 92, 93, por aí. E que ele tem uma sonoridade diferente, né? Eles inseriram uns elementos de psicodelia e acabou sendo um disco mais... Ele não é... Eu não vou dizer que ele é mais leve, não é isso. Eu acho que ele é pesadão, assim, tem uns rifão nervosos de guitarra, mas ele tem uns elementos de psicodelia que a galera que era fã das antigas, que esperava uma mistura de hardcore com metal, torceu o nariz, né? Mas tocou aqui em São Paulo, pelo menos tocava bastante, cara. Sensacional, cara. Eu gosto muito também da banda. Eu acho que
esse olhar mais gangue, assim, mais ticano, né? Eu É, acho que isso não, numa época onde o metal era mais, né, o true, né, o verdadeiro metal, né, os caras eram mais roots, assim, nesse sentido, né, não pegou muito bem, acho que tem... e também tinha a segmentação, né? Uhum. O Suicidal, você não sabia se eles eram uma banda de hardcore ou uma banda de metal, né? E acho que naquela época a mente musical não era aberta o Não. suficiente para entender isso. Uma banda que, na minha opinião, tem o mesmo sofre do mesmo mal é o Social Distortion, Uhum. que é uma banda que está inserida no contexto do hardcore californiano ali, mas ele não aparece entre as É principais verdade. citações ali. Por quê? Não sei. Eu acho que tem a ver com esse espírito gangueiro dos caras. É verdade. E aqui no Brasil a gente teve uns caras que são referência aí, né? Que é o Ratos de Porão, que começou a fazer essa mistura, nessa junção, né? De entrar, começaram a punk, puxaram pro hardcore e entrou o metal e fez esse Arrisco dizer crossover. que acho que é a banda que eu mais vi ao vivo, o Ratos de Porão. Eu Não, ouvi não é. algumas Mas vezes. tá. Eu ouvi algumas Cara, vezes também. eu adoro Ratos de Porão, cara. E eles fizeram bem isso, né? Por aqui, né? Assim, tanto Sim. é que eles conseguiram unir, né? Esses dois públicos, esses dois universos, né? Que era difícil, né? A questão do truzão que eu te falei, né? Do true, né? Do true metal ali, né? O truzão, ele não, cara, ele não aceitava, né? Tanto que nos 90 ali, quando começou a entrar, final dos 90, quando começou a ter aquela trilha sonora do filme Judgment Midnight, que era o rap com o metal, aquilo ali, cara, puta, eu me lembro que teve uma galera Tem algum lugar aí. Tá aí. uma galera torceu o nariz, assim, né? E depois veio Fate No More, o Groove Metal, e Rage foi, Against the né? Machine, né? Demorou para desenrolar, para as pessoas abrirem mais a mente, assim. Porque o 80, final do 80 ali, 80 principalmente, era o trechão reto, né? Né? E não que seja ruim, longe disso, né? Mas é que era uma outra cabeça, né? A galera tava mais fechada, né? Eu gosto de tudo, cara. Gosto Eu também. do trechão burro dos anos 80, guerra nuclear, essas coisas Aham, assim, né? aham. Eram os temas do trechão 80, né? Eu adoro isso Uhum, daí. Eu gosto de quando eles começam a inserir os elementos de rap, o Anthrax fez isso, né? uhum. Com Public Enemy. Antes teve até o Aerosmith, né? Aerosmith com Run Fazendo DMC. com Run DMC, né? Também no finalzinho dos 80 ali. Cara, eu adoro essas coisas. Foi Adoro bem essa impactante, mistura. assim. A galera não aceitou muito bem, mas, enfim, né, cara, acho que hoje a Fez gente... sentido, sei lá, 10 anos depois, né? Exatamente isso, exatamente, né? E culminou no metal, né? Ah, ah, Que dominou o mercado aí no final dos 90, no início dos 2000. perfeito, exatamente. E o terceiro disco aí, Roberto? É, o terceiro disco é esse cara aqui. Ó. Eu não tenho ele em vinil, mas o OK Computer do Radiohead. Esse pirou a cabeça de muita gente. Ah, é assim, né, cara? Por conta do hardcore, eu comecei a ouvir as bandas, as guitar bands americanas e o que eles chamavam de rock alternativo na época, Uhum. College Rock. college rock, e comecei a ouvir outras coisas diferentes do punk e do hardcore. E eu já conhecia Radiohead de Creep, mas eu não dava tanta bola assim. E um dia eu ouvi esse disco, cara. É tão difícil explicar o que esse disco proporcionou na minha forma de ouvir música a partir de então, que lá nos anos 60 os caras tomavam um negocinho para abrir a percepção das coisas. O meu ácido foi o Radiohead, o OK Computer, cara. Através do OK Computer, eu comecei a dar atenção para coisas que eu jamais tinha ouvido com atenção até então. Por exemplo, Pink Floyd. Uhum. Eu não ouvia rock progressivo. E assim, eu não sei se as pessoas conseguem fazer uma ligação do rock progressivo com o Radiohead. Na minha cabeça, essa sinapse ela é imediata. Radiohead, o OK Computer
especificamente, ele tem uma proposta de rock progressivo. Uhum. Ele propõe músicas que vão se alternando e vão crescendo para um lado e te direcionam para lá e te buscam de volta para cá. É uma porrada, uma porrada. E tudo isso com uma melancolia que tem ali. Cara, é um disco incrível. Eu acho que as pessoas... eu achava, inocentemente, que que o Radiohead era uma banda perfeita, que eles nunca iriam me decepcionar. E é uma pena que eles tenham ficado de um tempo para cá meio pedantes, assim. Acho que depois de alguns discos eles começaram sei lá, eu não consigo mais ter a mesma visão que eu tinha para essa banda quanto eu tinha aqui. Cara, é um clássico contemporâneo. As pessoas precisam ouvir. Não é um disco fácil, apesar dele ter bastante hit, né? Tem Paranoid Android, tem Karma Police, No Surprises, Lucky, tem, acho que é o disco de mais vendagem da banda, mas ele não é um disco fácil, é um disco de gestão difícil, mas é incrível, e abriu portas de percepção para mim que eu não tinha antes. Esse disco mudou, né? O rock, né? A gente já estava muito acostumado no baixo, bateria, guitarra, e aí ele vem com os elementos eletrônicos, e aí traz a psicodelia que tu falou ali, né? Tu comentou lá, muito aproveitando essas facilidades que o eletrônico trazia, porque até então o eletrônico dos anos 80 não era bom, né, cara? Não encaixava muito com sintetizador, né? isso. O sintetizador ele não encaixava bem com o orgânico, assim. E aí, para o final dos 90, parece que a tecnologia melhorou muito, né? A gente melhorou muito em termos de tecnologia e isso já começou a se misturar bem melhor aí e culminou nesse baita disco aí, né? Sem contar que também, cara, eu acho que ele acabou se tornando de fácil digestão porque a gente, no meio dos 90, a gente já começou a experimentar Chemical Brothers, a gente já começou a experimentar Prod, a gente já começou a experimentar Crystal Method. Bom, enfim, tinha uma série de bandas ali na Inglaterra, né, que traziam muito os elementos da música eletrônica, a repetição, aquele ritual, né, de manter aquele som ritualístico, né, sempre o mesmo quadrado, puxando outros elementos. Batidas por minuto lá. Exatamente. Eu confesso assim, eu acho que eu não tive tanta, eu não dei tanta chance para música eletrônica. Eu gostava de algumas coisas, tipo Moby eu gostava, Chemical Brothers eu gostava. Tinha um cara que chamava Cornelius, que eu gostava bastante, mas eu acho que eu não dei a dever. Prodigy eu não consegui ouvir. Não sei se era a influência da MTV, que eu já estava ficando meio sacal, né, na época. Eu não sei, mas eu não consegui ouvir, não consegui dar 100% da minha atenção para música eletrônica. Mas o que você falou é a absoluta verdade. O Radiohead vinha sendo uma banda de baixo guitarra, guitarra bem dissonante, né? Como nos Estados Unidos fazia, por exemplo, o Smashing Pumpkins, né? Perfeito. Era uma coisa bem barulhenta. E aqui nesse disco eles começam a mudar, começam a propor outra coisa, né? Tanto que o disco seguinte, que é o Kid Day e o Amnesia, que é uma proposta completamente eletrônica, né? É um Kraftwerk 2.0. Esses eu não consegui digerir muito bem. Até o OK Computer eu consegui acompanhar e acho o OK Computer um clássico. Todo mundo deveria dar a sua devida chance, uma segunda ouvida, para quem não gostou muito na época, né? Porque é um disco realmente que modifica a base do rock, né? Assim, e expande para tudo que é lado, né? E os outros, eu confesso que eu acho que eles mergulharam demais nessa linha eletrônica aí e no experimentalismo, né? Eu fui bem até o Hail to the Teeth, acho que é isso. Fui bem até esse disco. Depois eu acho que eles começaram a exagerar. E agora, tu viu que tem o The Smiles agora? Que é o Tom York e o guitarrista. Sim. Vão lançar agora em Johnny maio, Greenwood, cara. Né? Vão lançar agora em maio, é um trio. Já tá rolando singles aí, se tu tiver tempo aí, dá uma olhada. Não ouvi tá ainda. bem legal. Ouvi falar, mas não ouvi ainda. Tá bem legal, bem legal.
Vamos atrás. Vai lá. Quarto disco. Desses caras aí, Desculpa. eu já estava mergulhado numa música mais alternativa e acho que quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente abandonou tudo aquilo que a gente ouvia para trás, e não é, né, cara? Só acrescentou, né? Acrescentou o caldeirão. Uma desgraça isso, inclusive. Eu descobri uma outra banda que ela tinha influência do country, do rock alternativo, dessas guitar bands alternativas do college rock, e a MTV, o finalzinho da MTV, apresentava esses caras como alt country, que é o Wilco. Pode crer. Esses caras aqui. Sensacional. Eu conheci o Wilco num disco chamado Been There, que é um disco bem pop country, assim, country rock, e eu achava bacana. Eles faziam um cover de Neil Young. Eu conheci porque eu tinha tem aqui uma trilha sonora de um filme que tem uma faixa do Wilco cantando Burn, do Buffalo Springfield, que legal. É do Neil Young. Que demais. Pô, que banda legal, né? Deixa eu tentar ir atrás desses caras aí. Aqui a gente já estava numa época de internet, né? As crianças também não sabem disso, mas para a gente pesquisar a música antigamente, tinha que andar muito. Mas aqui a gente já estava numa época de internet, né? Então fui atrás desses caras, comecei a pesquisar e fui me aprofundando nos discos. Cheguei num disco que chama Yankee Hotel Foxtrot, que foi o disco de guinada do Wilco para ganhar respeito no mercado, né? Achei um puta disco incrível, mas foi esse cara aqui, chama A Ghost is Born. Uhum. Esse disco aqui, ele foi é incrível, cara. Assim, eu sou meio ruim de elogiar porque eu começo a babar ovo demais, mas é um disco que a banda, né? Você sente quando você ouve, quando você coloca o disco para tocar, você sente, mesmo que você não entenda o que o cara cante, ainda que você não fale o idioma dele, você sabe que ali tem tristeza, melancolia, sofrer. Aquele cara tá passando por alguma coisa. E aí, a gente que ama música, você vai querer saber o que tá acontecendo, cara. E você começa a pesquisar e ler. É um disco tão sensível, é tão cheio de sensibilidade esse disco, e tão incrível, assim, as músicas são tão poéticas e tão... ao mesmo tempo que são delicadas, elas são tão esporrentas, assim, de expor sentimento e rasgar o coração e sangrar e gravar na mídia ali, dá para você ouvir, que foi nesse momento, esse cara aqui, que eu falei assim, Radiohead, vai se fuder, agora é Will. Porque o Wilco é uma banda incrível, gente. Vocês precisam ouvir, vocês têm que ir atrás. Esse disco, A Ghost is Born, é magnífico, é primoroso. E eu acho que eles fizeram um show em 2016 aqui em São Paulo. Cara, foi puta sorte. Deixa eu contar rapidinho essa história. Eles vieram fazer um festival Pop Load aqui em São Paulo. Lembro do Pop Load. E aí eles anunciaram um show no Auditório Ibirapuera, que é um auditóriozinho pequenininho dentro do Parque Ibirapuera. Acho que devem caber 400 pessoas, 500 pessoas lá dentro. E era um show de graça. Então, assim, anunciaram na terça, vamos vender os ingressos, vamos distribuir os ingressos na quarta, e o show vai ser no sábado, no domingo, uma coisa assim. Eu falei, nunca que eu vou conseguir um ingresso para um show desse daí, né? Eu trabalhando ainda, nunca que eu vou conseguir, né?
Mas eu entrei no site em que ia distribuir e consegui o ingresso, cara. Caralho. E assim, o Wilco, ele proporciona... Eu já era velho de show, já tinha ido em show, infinidade de shows. Mas esse show do Wilco no auditório do Ibirapuera foi uma experiência tão diferente, cara, tão diferente, que você ouvia, se a banda soltasse um alfinete no palco, você ouvia perfeitamente o tilintar do alfinete no chão. Caralho, o tamanho era a galera focada. O primeiro terço do show, a galera tava todo mundo comportado, sentado em cadeira e assistindo como se fosse uma peça de teatro. E aí o Jeff Tweedy, que é o vocalista, ele falou assim, gente, isso aqui é um show de rock. Vocês não precisam ficar desse jeito, né? A partir desse momento, foi todo mundo para frente. E eu fiquei, assim, colado no palco, assim, com o cotovelo no palco. Acho que foi, assim, a experiência de show mais incrível que eu vou guardar para a vida. Já vi muitos shows memoráveis, mas esse show dessa banda, naquele momento, foi a coisa mais memorável assim, da vida. Te impactou profundamente. Puta que pariu. O Wilco eu conheci desse outro do hotel, como é que era o nome esse que tu tinha falado ali? Yankee Hotel Fausto. E era eles, como tu falou mesmo, a galera já falava muito em out rock, não out rock, out country. Out country. Out country. Era uma banda que ela teve uma certa exposição no Brasil e mundial, eu até achei que seria um novo estouro, assim, e ela acabou, eu não confesso que depois dali eu não acompanhei mais também, e eu acho que eles não conseguiram, né, dar a virada ali pro mainstream, né? Então, é engraçado isso, né? A gente às vezes acaba perdendo alguma referência, né? Aqui realmente não aconteceu. Acho que o Wilco aqui no Brasil é uma banda de nicho. Lá fora, os caras são endeusados. Uma coisa se o Wilco lançar um disco com sambô, vai vender 1 bilhão de discos, sabe? Lá fora os caras são um respeito absurdo. Mas aqui é coisa de nicho, né? Não sei qual é que é do mercado aqui. Vou buscar algumas coisas aqui para ouvir, porque faz muito tempo que eu ouvi, acho que foi 2000 Cara, acho que foi por isso aí, 2016, 2014, dos shows que teve aqui, me lembro de ver. O show foi 2016. Conheci no início do século, mas eu ouvi um pouco mais perto desse show aí, do Upload, aí, que eu acho que ficou bem famoso aqui, a gente ouvia falar bastante aqui em Porto Alegre. E a gente vai pro último, né, cara? Bora lá. Não podia ser diferente, né, gente? Tá aí, né? Tá até nas camisetas. Como a gente tá trajado, né? Não foi combinado, não, mas não podia ser diferente, cara. Esse é o disco da vida, assim, o disco da Ilha Deserta. Tudo aqui é perfeito. Não tem uma nota fora de lugar, não tem uma música fora de ordem. É tudo perfeito. E quando você começa a conhecer a banda, quando você começa... Os Beatles é minha banda de cabeceira, é minha banda favorita de todos os tempos. E eu sou meio nerd de Beatles, assim, de ler livros, comprar biografia, ler enciclopédia e o caramba. E ouvir versão remasterizada de um disco, depois ouvir a versão mono. Eu sou meio nerd desses caras. E quando você descobre que esses caras, eles estavam num período em que eles se odiavam, que eles brigavam por conta de ciúme, de ego, de grana, de mulher, um não aguentava olhar para a cara do outro. Quem assistiu Let It Be, que é primoroso, tem que ver. Mas esses caras, eles falam assim, vamos entrar ali para fazer o último trampo. Assim, é incrível. Como que 4 mentes geniais conseguem se reunir durante um determinado período com a proposta de, assim, a gente vai fazer um negócio histórico e vai entregar o último trabalho da gente enquanto banda.
É um disco tão incrível, cara. Tá todo mundo ali no auge da criatividade, todos eles, os quatro. O John, ele vinha de uma crise criativa, que é mostrada, inclusive, no Let It Be, mas aqui ele solta, vem Come Together, vem rolo compressor. E ele estava numa fase bem raivosa, né, cara? As músicas dele eram nervosas, né? A One Two é nervosíssima, né? O Paul não parava de compor. O Paul é uma máquina de compor, né, cara? Então, sei lá, acho que ele peidava, saiu uma música. Uma coisa impressionante. Cara. Até hoje, né? Até hoje, né? O George, ele atingia ali o ápice do processo criativo dele. Something, Here Comes the Sun. Here Comes the Sun é a música mais muito linda. Mais linda sobre recomeço, sabe? Assim. E tem o Ringo, né? O Ringo que ninguém dá bola pro Ringo. O Ringo é um baterista comum. Pô, o cara faz um solo na última música desse disco, gente. Cara, esse disco, ele me acompanha. Esse disco aí, ele era do meu pai. Massa. Ele tá comigo e eu tenho outras versões, né? Mas que primor, gente. Se vocês gostam de Beatles, eu tenho certeza que vocês amam esse disco. E se vocês não gostam de Beatles, vocês têm que ouvir o Abbey Road, porque é seminal. Ouçam só esse que já basta. Já basta. Para quem não gosta, que não conhece muito. Né? Marcelão, excelente, cara, porque a banda tem tantas propostas, né? Uhum. Começa lá, Ye, depois começa uma fase meio lisérgica, passa pelo Revolver, que é uma coisa maravilhosa também. Esplendorosa, né? E aí vem o Sgt. Peppers, doideira total. Depois eles vão back to basics no White Album. Uhum. Isso aqui, o Abbey Road, ele é um resumo da ópera, sabe? Os caras, eles falam, a gente vai fechar o ciclo. E eles entregam uma coisa coesa, assim, sabe? É tudo exato. Cada nota desse disco tá no lugar certo, cada música tá no lugar certo. É impressionante, cara. Acho que... E o legal nesse disco é que eles já eram os Beatles, né? Assim, no sentido de reconhecimento, né? Assim, então eles, como tu comentou no início, assim, eles entraram no estúdio já sabendo o que eles precisavam entregar. Aí tu vê o nível de profissionalismo, mesmo em alguns momentos eles não se aturando mais, né? Por diversos motivos, seja lá qual for, né, cara? São 10 anos, 11 anos intensos dentro de uma banda que não parava de excursionar, aliás, parou de excursionar ali nos últimos 3 discos. Mas, cara, a capacidade de entender que eles já eram os Beatles e que eles precisavam entregar um material fora da curva ou manter o nível que eles sempre mantiveram na banda, mostra o profissionalismo desses caras, assim, né? Eles... Na verdade é que eles não precisavam fazer isso daí. Não precisavam, sabe? E o Lady B mostra um pouco isso, né? Esse documentário do Peter Jackson, né? O Get Back. Ele mostra isso, né? Os caras, eles não precisavam. Uhum. Sabe? Não precisava se estressar, não precisava ficar brigando, não precisava ter tretinha de ego, mas eles se enxergavam. Cara, a gente é tão profissional, a gente é tão músico, a gente... E enquanto unidade, né? Os quatro juntos, enquanto banda, a gente é tão foda que a gente pode fazer um puta disco para entregar para esse povo aí. Eles tentaram com Let It Be, mas a treta era tanta, né? E veio o Phil Spector, que metade aprovou, metade não, né? Sim. Que culminou na feitura desse disco aí. A gente vai se reunir para fechar. Vamos fechar. Esse aqui é o último álbum que eles gravaram juntos, né? Para quem não sabe, o Let It Be saiu depois desse disco, né? O álbum Let It Be saiu depois desse disco aí. Mas o último disco que eles gravaram juntos em estúdio foi esse cara aí, que é incrível, que todo mundo tem que ouvir. Sensacional. Bertão, que demais, cara, foi muito Rodrigão. legal.
muito demais trocar essa ideia contigo aí, cara. A gente passar aí pela tua jornada de música. E essa é a proposta mesmo, né, cara? Da gente ouvir aí momentos que marcaram a vida de cada colecionador, de cada amante da música. Foi um prazer imenso te ter aqui, meu velho. O prazer é todo meu, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Parabéns pelo canal, que é divertido, que é informativo. Eu acho legal quando a gente começa a falar de música e leva informação para a galera que está vindo, né? A gente já tá velho já, continua ouvindo música, mas a gente tá velho já, então é melhor ir passando a bola para a molecada ir aprendendo, e seu canal faz isso de forma capaz, cara, bem bacana. A gente não tá velho não, cara, a gente tem que aproveitar esses momentos, esse conhecimento que a gente tem e passar para essa galera e tentar introduzir, principalmente, você tem filho também, né? A gente tentar mostrar alguns caminhos legais, assim, obviamente a gente não vai viver a vida dos nossos filhos, mas é legal a gente mostrar alguns caminhos legais e contar essas histórias que a gente está contando aqui também para a molecada, né? Tomara que um dia a minha filha, o seu moleque também, tomara que lá na frente eles tenham uma maneira romântica como essa que a gente encontra de contar as histórias, né? Eu não consigo imaginar como, mas porque eles não têm esse contato com o encarte, com o acetato e tal, mas eles vão ter as histórias dele com o streaming, com o YouTube, enfim, né? Eles vão ter as histórias deles, né? Essa relação que a gente tem com eles vão contar, assim como tu teve a tua relação com teu pai, que tu tem essas memórias aí lá do rádio, eles vão ter contigo também, então isso vai se perpetuar de alguma forma. Meu velho, tomara, essa é a ideia, muito né? obrigado. Então já vou convidar vocês aí a curtirem o perfil lá, o Prazeres Plásticos. Vou deixar aqui embaixo na descrição para a galera conhecer lá no Instagram. Eu achei muito massa, assim, porque tu vai bem a fundo, assim, né? Não é simplesmente, cara, vou postar aqui um disco do dia e vou escrever 2, 3 frases. Tu vai bem a fundo ali, conta a história. E esse resgate histórico é super importante até para manter essa chama do colecionismo, esse amor pela música vivos aí entre a galera. Pô, legal, cara. Obrigado. Valeu mesmo. Abração para todo mundo aí. Tamo junto. Valeu, Marcelão. Valeu.